Olá, fãs do Papo de Cinema. Hoje nós recebemos o Manolo Rey, dublador do personagem título do blockbuster Sonic 2. E eu já começo agradecendo a tua presença, Manolo, e pergunto: tu é conhecido desde lá de trás com Goonies, Aventureiros do Bairro Proibido, né? Então tem essa questão da mudança de voz ao longo dessas décadas. Eu gostaria que tu comentasse se isso influenciou ao longo dos anos na escolha de alguns personagens ou mesmo na escalação, né, de diversas séries e filmes que tu participa. Sim, influencia bastante, né? Eu sempre tive uma voz leve. As pessoas falam erradamente uma voz jovem. Não, uma voz leve, né? Voz jovem, a voz envelhece também, porque a voz não é só a voz, tem a interpretação, né? É, se eu tenho uma voz que, se eu dublasse um garoto de 18 anos, talvez eu conseguisse passar a verdade. Só que a minha interpretação ia ser madura demais, porque vou fazer 55 anos, então a interpretação pesa um pouquinho na voz, né? Você citou bem os Goonies e Aventureiros do Bairro Proibido. Aventureiros do Bairro Proibido foi meu primeiro protagonista e eu tava muito tímido, muito nervoso. Tava dublando, a gente dividia a bancada. Eu tava dublando com o Ricardo Schnetzer, que tem uma voz poderosa, e ele tava debruçado no microfone e eu tava aqui com fone de ouvido para trás. Então a minha voz, por sorte, ficou boa, mas assim, eu tava muito tímido e falava baixinho. E o Ricardo muito presente. Deve ter dado um trabalho danado pro mixador. Nos Goonies já foi um pouquinho mais fácil, que eu já tinha uns 2, 3 anos de dublagem. E foi com uma galera bem legal, Celton, Danton, Oberdan, o Peterson, se eu não me engano. Foi uma galera muito legal, foi divertido. Então foi mais fácil. E ao longo dos anos que eu venho fazendo Sonic, eu sempre tive a preocupação de achar o tom certo para cada série, né? Que tem aquela série que é mais voltada para um público infantil, que é mais levinha, sabe? É mais assim, um humor muito mais leve. Não digo bobinha, é muito leve. Tem outra que é mais de ação, então é para aquele público que já acompanha desde os games, mas que a criança também vai ver. Então, assim, essas séries que eu fiz, elas foram conquistando novos públicos, né, crianças, e foram retendo, amarrando o público antigo. No Sonic, no 1 e no 2, eu acho que conseguiu atrair, no 1 principalmente, né, o 2 vai ser lançado agora, no 1 conseguiu atrair uma variedade de público, tanto a criança que nunca tinha visto o Sonic ou que viu um ou outro desenho, o adolescente que já via alguns desenhos, o jovem adulto e o adulto que jogava desde o primeiro game, né? Porque a expectativa para o primeiro foi muito grande. Basta você ver a parte do visual dele, que teve uma rejeição grande. A rejeição significa que tinha expectativa, e a expectativa era grande, né? Então, assim, eles mudaram o visual. O primeiro ficou sensacional. E nesse segundo também tem uma expectativa muito grande, que é quais personagens vão ser inseridos e como eles vão ser inseridos. Então, assim, na parte da voz, que foi que você perguntou, o primeiro filme eu fui na apresentação, eu fui me achando no tom, né? Fui com a direção do Wendel Bezerra, fui achando o tom certo para ele, colocando nesse segundo filme, eu já estava mais confortável, porque eu já sabia em que região trabalhar, né? Eu já dublo esse ator, o Ben Schwartz, há algum tempo, e ele é fenomenal, fantástico, eu adoro ele. Ele consegue acertar o tom do Sonic no original. Eu gosto muito de ouvir ele no original. Eu veria tanto dublado, legendado, sem legenda, porque eu gosto da voz dele. E a minha, eu tento encaixar para não ser infantil demais, apesar de ele ser um crianção, de não ser infantil demais e não ser violento, porque apesar de ter batalha, ter isso, não é violência. Ele não tem violência nele. Ele tem a luta pelo bem, né? Eu acho que o Sonic é na luta pelo bem. Então, passar isso tudo na voz tem que ter verdade. Bom, e o Ben Schwartz também faz Tartaruga Ninja nos Estados Unidos, né? Fez assim como tu também fez, né, Manolo? Bom, e algo que me ocorreu após assistir o Sonic, que ali tu tá dialogando com uma geração mais nova, né? Dos nascidos depois de 2010. Então, quando tu encontra fãs nas ruas, os pais e os filhos reconhecem a tua voz, né? Por diferentes personagens,
e de diferentes épocas. Aliás, Manolo, como é que funciona para ti esse conflito geracional? Me despertou essa curiosidade nos últimos tempos. Deve haver muita coisa que era permitida, né? Frases, podemos dizer assim, um pouco mais adultas, mais pesadas, dos anos 80 e 90, e que hoje não cabem mais para as crianças. Pode comentar um pouco disso para a gente? Sim, a gente tem um cuidado muito grande, porque eu acho que nos anos 80 e 90, a gente estava saindo de um período em que havia, de fato, censura, né? Hoje em dia tem classificação. Não é que seja proibido você falar palavrão num filme. Não, não é proibido, mas para qual público que é? Aquele palavrão é fundamental? Tem que ter o palavrão, sabe? Quando a gente dubla para a televisão, dependendo do canal, a gente tira o palavrão, porque a pessoa vai ver no almoço, no jantar, ouvir um palavrão. Não tem muito a ver. As pessoas às vezes reclamam, não, tinha que ter palavrão. Não. Quem vai ver vai estar almoçando, vai estar jantando, ouvir um palavrão, sabe? Você tem que atingir o público certo. Isso de palavrão, de humor, o humor teve uma transformação muito grande, porque antigamente a gente fazia piada com muita coisa de uma forma que hoje em dia a gente analisa e fala assim, poxa, era engraçado? Tá, era engraçado naquela época, mas hoje em dia não precisa mais disso, sabe? Eu acho que hoje em dia já deixa de ser humor, passa para uma outra coisa, não é mais humor, né? Seja qual for a piada, assim, um exemplo que aconteceu no Oscar, né, com Will Smith e Chris Rock, as pessoas estão preocupadas se foi verdadeiro ou não, não sei o quê, não importa, uma piada, para mim, assim, meu ponto de vista, não sei, meu humilde ponto de vista, eu acho que os dois estão errados, tanto na piada, como a situação física da pessoa, e a violência, as duas coisas estão erradas, para mim, né, mas também posso estar errado também. Então, assim, a gente tem que se adaptar aos tempos, não só aos tempos, mas à evolução da humanidade, né? A gente tem que evoluir. Aquelas piadas que a gente fazia são uma herança cultural que a gente tinha, que a gente tem que eliminar aos poucos, ou se puder logo tudo eliminar, ótimo. Mas tem muita coisa que a gente não pode mais fazer. Tem palavras que eu risco, que eu evito falar. Não, tem outra palavra, não precisa falar essa. Para que você vai falar essa? Porque são ofensivas, né? Várias palavras assim. Então, eu acho que essa mudança foi importante para a gente crescer como profissional e como público também. Porque o público não quer ser ofendido, né? Imagina, uma pessoa está assistindo, aí vem um palavrão no meio da janta. Que isso? Para que palavrão? É a mesma coisa que passar um noticiário com uma pessoa levando tiro, aparecer toda ferida. Ninguém quer ver isso, né? A gente tem que ter esse cuidado sempre. Manolo, só para a gente finalizar então rapidão, queria saber qual personagem de todos esses que talvez tenha mais carinho, aquele que quando te param na rua para pedir para te imitar, tu não te importa e sempre acha legal. Eu vou ser sincero com você, eu tenho carinho por todos eles. Eu fiz um evento recentemente, domingo passado, e tinha dois apresentadores. Um ficava falando, Manolo, faz a voz do fulano e tal. Eu fazia, mas assim, não dava um segundo, eu já fazia uma frase com aquela voz. Eu mudava, é como se mudasse uma chavinha em mim. Eu tenho muito na minha memória. Todos os personagens que eu fiz, eu tenho muito isso. Então eu consigo fazer, se você falar assim, vamos lá, rapidinho, Manolo, fala a frase tal na voz do fulano, na voz do Beltrano. Eu consigo mudar muito rápido, porque está na minha memória. O Sonic é especial para mim, por quê? Nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está saindo dele, né, da pandemia, quando começou a quarentena, muita criança ficou trancada em casa e quebrou a rotina, né? E eu recebi muitos pedidos de pais que eu nem conhecia, acabaram se tornando amigos meus, me pedindo principalmente do Sonic. Poxa, manda um recado, porque tem que estudar de casa, ele não está querendo estudar, ou então não está escovando os dentes, ou não está isso. E eu mandava mensagem, eu falava, nossa, cara, que legal, estou sendo útil, sabe? Tá todo mundo em casa, eu estou aqui na minha e estou fazendo alguma coisa, sabe? Teve até um que me pediu, que contratou uma agência, acredito que a pessoa tenha recurso, contratou uma agência para me contratar
para me pagar para eu gravar uma frase. Eu falei, não, pede a ele para me ligar direto, meu telefone é tal. Não, mas ele vai te pagar? Não. É pro filho dele? É? Não. Aí ele me mandou a mensagem e tal. Ele falou, cara, mas você não vai cobrar? Não. Eu não posso, porque eu não posso cobrar, entendeu? É uma ação. Se eu não cobro de um, de outro, eu vou cobrar daquele. Não entra na minha cabeça. É para uma criança. E eu já fiz umas ações assim do Sonic. Teve uma pela Make-A-Wish que eu fiquei... Tá lá no meu Instagram, eu fiquei muito emocionado. Então, assim, eu tenho carinho por todos. E o Sonic tem um lugar especial porque tem um público muito vasto, muito diferenciado, seja adulto, seja criança. E eles são carinhosos pra caramba, cara. Eu vou te falar, comigo são muito, muito carinhosos. Perfeito. Espectadores do Papo de Cinema, era isso. Obrigado, Manolo. Obrigado pela atenção de todos e fiquem ligados no nosso material. Tchau, tchau. Tchau.